A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 1: A substituição da liderança em Jerusalém por pressão dos judeus. Domingo: ler com oração. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. O reino, o governo e a direção de Cristo. Depois que Pedro e João foram libertos da prisão por um anjo, sem deixar vestígios, voltaram a ensinar o povo. Interrogados novamente pelo sumo sacerdote, Pedro, mais uma vez, foi ousado em testemunhar os fatos da dispensação da fé. Quem obedece à fé e crê na palavra entra em uma nova dispensação, pois Deus lhe outorga o Espírito Santo, que pode operar milagres com grande poder. A igreja primitiva vivia na nova dispensação porque estava debaixo do poder do Espírito Santo. Os apóstolos tinham ousadia ao enfrentar as autoridades que os proibiam de pregar em nome de Jesus. Eles reconheciam que lhes cabia obedecer primeiramente a Deus e continuar fielmente pregando a palavra. No 6º capítulo de Atos, vemos a passagem sobre Estevão, que, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Versículos 8 e 10. Então as autoridades da sinagoga subornaram homens para o acusar de proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra ele. O que estava entalado na garganta deles é que a igreja já não pregava a lei de Moisés, mas pregava a Jesus ressurreto. E diante do poder que o Espírito Santo manifestava por meio da igreja, eles nada podiam fazer. Isso estava mudando os costumes da nação de Israel, que é fundamentada na lei. Quando são abalados os alicerces, que praticamente é sua constituição de uma nação, toda a nação é abalada. Nesse contexto, quem está no poder se sente ameaçado e só se preocupa em se manter em sua posição. A introdução de uma nova forma de viver pregada pela igreja começou a incomodar quem estava no poder, até chegar ao ponto de explodir, culminando com a morte de Estevão. Antes de ser morto, como vemos no capítulo 7 de Atos, Estevão apresentou sua defesa ao Sinédrio. Esse capítulo nos traz muita luz. Ele não começou seu discurso falando de Moisés, mas de Abraão, mostrando que a incumbência de Deus ao chamá-lo era ainda superior à de Moisés. Abraão foi justificado por crer em Deus e se tornou o pai da fé. Já Moisés foi escolhido para guiar o povo e dar a lei até que viesse o descendente prometido a Abraão, dando início a uma nova dispensação. A intenção de Deus não era perpetuar o judaísmo. Deus queria introduzir uma nova dispensação para poder cumprir sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. No entanto, a liderança dos judeus não entendeu que a dispensação da lei era provisória. Estevão tentou mostrar-lhes que eles veneravam Moisés e a lei, mas quando Deus usou Moisés para falar ao povo palavras vivas, eles não obedeceram. Estevão mostrou-lhes que, ao longo dos tempos, Deus sempre mandou mensageiros, profetas que falavam por ele, e eles os desprezaram.
Eles mataram os profetas que anunciavam a vinda de Jesus e mataram Jesus. Quando o discurso chegou a esse ponto, a panela de pressão explodiu. Eles chegaram ao limite, querendo silenciar a igreja de qualquer forma. Esse foi o estopim. A partir desse episódio, a igreja passou a sofrer grande perseguição, que acarretou também uma mudança de rumo na história da igreja em Jerusalém. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Embora o livro de Atos dos Apóstolos registre em apenas um versículo, essa perseguição foi cruel e traumática. Vemos pelos testemunhos de Paulo de quando ele perseguia a igreja, que ele prendia no cárcere homens e mulheres com autorização do sumo sacerdote e depois os levava para serem julgados no tribunal, onde podiam ser condenados à morte. E ele tinha poder de voto para matá-los. Esses acontecimentos ocorreram em toda Jerusalém, Judéia e Samaria. Certamente todas essas regiões foram percorridas pelos líderes religiosos para perseguir os cristãos. Podemos aferir isso porque, quando Paulo se converteu, ele não estava na Judéia nem em Samaria, mas estava indo para a Síria, Damasco, a fim de prender os cristãos. A perseguição, então, não se limitou a Jerusalém e à Judéia. Nesse contexto, diante dessa pressão, começou a surgir, dentro da igreja de Jerusalém, um partido que era pró-flexibilização a fim de aliviar a tensão da perseguição. E como se alivia a pressão da oposição? Podemos entender como isso ocorreu na igreja em Jerusalém, lendo este versículo de Gálatas. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Caro leitor, você compreende? Aqueles que não queriam sofrer perseguição voltaram a pregar a circuncisão para aliviar-se do sofrimento. Assim, surgiu entre os judeus que creram em Jerusalém um partido que pregava a circuncisão. Muitos entenderam que Pedro, em sua liderança, era muito radical, provocando todo esse sofrimento à igreja. Agora podemos entender melhor o que realmente aconteceu na história da igreja de Jerusalém. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.